Para pra pensar comigo, que se você encher um pote com água de uma poça, e então você agitá-la, a água irá se misturar com a sujeira e ela vai ficar embaçada. Você vai ter uma água suja, com dejetos, poeiras, e ela não vai ser límpida, certo? Porém, se você deixar esse pote parado e esperar, uma hora, os dejetos irão se acumular no fundo e a água se tornará clara. Basicamente, agora você tem uma água mais limpa, mais clara, ao menos transparente, e não é tão embaçada e difícil de se enxergar. Assim é com os nossos problemas. Então, se você continuar tentando e tentando cada vez mais, sem parar, sem descanso, resolver as suas coisas e pensar nas suas coisas, principalmente, é como se você estivesse agitando aquele pote. Porém, se você parar e deixar o seu coração desacelerar, deixar os pensamentos se acalmarem, automaticamente você vai ter uma visão muito mais clara. E essa analogia, ela é sobre clareza e sobre neblina mental. E assim que é com as nossas análises de operações. Quando alguma coisa não está clara, é muito melhor você simplesmente parar, respirar e voltar em outro momento. Simplesmente aguardar que alguma coisa seja colocada. Essa é uma ótima analogia para poder explicar o conceito de hoje, que é reestabilização. A reestabilização é um conceito mais avançado, mas eu quero deixar desde agora, seja você iniciante ou não, para que você entenda quando que um cenário é clean, quando que não é, quando que você deve, quando que você não deve aplicar certos conceitos que eventualmente você vai aprender aqui nesse canal. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Couto. Nesse episódio eu vou estar explicando para vocês mais um conceito da Quartz Theory, reestabilização. Primeiramente, vamos entender como que fechamentos podem acontecer. Aqui eu estou me referindo ao Daily Bias. Quais são as duas formas que a gente consegue Daily Bias? A gente tem um John Liquidity, semanal ou diário, nós chamamos Daily Bias, o nível de liquidez que a gente quer buscar no real time frame, para onde o candle diário pode ir, e Candle Closure. A gente olha como que o candle anterior fechou e a gente pode utilizar isso para poder aplicar no dia atual, para poder pegar o nosso Daily Bias. Essas duas formas, a melhor é você ter um Daily Bias. Porém, o seu Daily Bias, ele precisa ser alinhado com o Drawn Liquidity High Time Frame, que é a primeira forma. E quando os dois alinham, que é o momento correto para você poder aplicar os conceitos. Muitas vezes você vai ver SMTs, Sequential SMTs, ou movimentações que parecem que são de um profile interessante acontecerem contra o seu Drawn Liquidity. E se você não tem muito claro aonde é o seu Drawn Liquidity, isso é uma armadilha e você vai com certeza ficar perdido dentro desse price action, você vai tomar stop à toa. Então o que é mais correto de ser feito você esperar essas duas coisas se alinharem. Então você ter tanto um Drawn Liquidity alinhado, quanto você também aguardar uma formação de um closure ali no mid time frame, lower time frame, de acordo com a expectativa. Se referindo ao diário especificadamente, você tem três formas como o candle diário ele pode se formar. Uma delas, que é a que está na tela, é a mais favorável de todos, que é quando você tem um fechamento diário em linha com a expectativa. Então, se você está esperando que o preço ele vai descer, por exemplo, o fechamento diário vai lá e fecha em linha. A verdade é, durante o price action intraday, você não tem nada consolidado. Você só vai considerar as informações do dia atual quando eles fecharem. Ali você vai ter realmente o fechamento do candle certinho, para você poder ter aquilo como certeza. Então, por isso que a gente espera o candle fechar. Ok? Então, o fechamento diário em linha com a expectativa é uma das possibilidades. É a melhor da possibilidade, porque automaticamente você vai ter as coisas alinhadas para você poder operar. É isso aqui que a gente quer sempre. E existem dois cenários em que a gente quer alinhar uma reestabilização, que são dois cenários onde o preço vai estar desalinhado com a expectativa.
que seria o fechamento diário em consolidação. Isso aqui acontece bastante. Então você tem uma expectativa, um John Liquidity bearish, por exemplo, e o preço ele vai lá e fecha em consolidação. Você precisa esperar a reestabilização. E o fechamento diário contra a expectativa. Esse aqui bem acontece bastante. Aconteceu hoje, inclusive, no momento que eu estou gravando essa aula. Eu vou mostrar para vocês como exemplo no final. Mas esse fechamento diário contra a expectativa, ele quebra muita gente, porque o da consolidação, se você parar para pensar no alinhamento das duas coisas, o John Liquidity com o Candle Closure, o da consolidação é ele ficando neutro. Só que o fechamento diário contra a expectativa, ele é exatamente o oposto do que você estava esperando. Então você está completamente errado para o dia. E as informações ali contidas depois que o candle diário fecha, você vai olhar para aquilo e você vai ficar confuso. É aqui que você espera a reestabilização. Então, o que é a reestabilização? Normalmente, quando você tem um desses dois cenários aqui, candle diário, você pode aplicar isso para o candle semanal também. Se você utiliza candle closure semanal para poder pegar o weekly bias, você pode utilizar também. Ele fecha assim e imagina que você tem uma expectativa e o candle diário ele fecha assim. Esse primeiro candle aqui, ele pode ser tanto assim, né? Bullish, bearish também. Né? No caso, dependendo da expectativa sua. Mas expectativa bullish, você só tem duas opções que podem acontecer na expectativa bullish que vão fazer uma reestabilização. Primeiramente, você tem que marcar a máxima e a mínima desse candle aqui, que desalinhou com o seu John Liquidity. Por exemplo, pode ser esse candle aqui que estaria, se ele fosse de baixa, por exemplo, ele estaria contrariando a sua expectativa bullish. E esse aqui, por exemplo, sendo um candle de consolidação, também é um range neutro, de certa forma também contraria a sua expectativa, você ainda precisa esperar. Você não pode confiar muito nas coisas que acontecem aqui dentro desse candle de consolidação, já que a máxima e a mínima do candle de consolidação que são os níveis chaves dele. Na expectativa bullish, você pode aguardar então todos os ativos quebrarem e fecharem acima da máxima desse candle. Então, quando você tem uma tríade de ativos que você vai ficar observando, você vai esperar todos os três ativos, basicamente, quebrarem e fecharem acima dessa máxima. Aqui. E isso vai realinhar a sua expectativa bullish. Porque aí você vai operar o próximo candle diário aqui. E você já tem um John Liquidity. Pronto. Isso é uma reestabilização. Isso aqui pode acontecer, por exemplo, quando você chega num John Liquidity. Não em um John Liquidity, mas em um nível de liquidez. Imagina que você tem um John Liquidity lá em cima e você tem outro nível de liquidez importante aqui, uma previous week high, por exemplo. E o diário ele acaba fechando em consolidação assim, depois de atingir esse nível de liquidez. O que acontece é que essa consolidação não significa uma reversão. Ok? Significa que o preço está consolidando ali e possivelmente depois de uma consolidação você tem nova fase de expansão. Então você aguarda a reestabilização. E essa reestabilização ela vai acontecer de duas formas. Uma é essa aqui, quando os ativos quebrarem a máxima, por exemplo. Isso é bem interessante. Quando ele quebrar a máxima aqui, então ele vai ter um alvo claro lá no John Liquidity, que está lá mais acima, por exemplo. E aí, beleza, ele se realinhou. Ou então, quando você tem a sequência SMT, né? Do Daily Cycle. A Daily Cycle sequência SMT, com essa mínima aqui. Ok? E o próximo candle, ele fecha aqui de forma favorável. Então, o que eu quero dizer de forma favorável é que se você tiver, por exemplo, um candle de baixa que vem aqui e fecha, ainda forma uma sequência SMT, mas fecha com o corpo aqui, por exemplo, só o paviozinho forma essa sequência SMT, isso aqui não é favorável. O fechamento desse próximo candle, ele deve fazer o quê? Formar uma sequência SMT aqui e retrair para dentro do range, ok? Nos três ativos, para poder fechar favorável, tá bom? E aí ele vai colocar basicamente, né, essa restabilização, para você poder operar para longe dessa mínima aqui. E aí sim você pode operar lá para cima. Se você tem conhecimento de fase de preço, você já pode parear isso aqui com o conhecimento que você tem. Para a expectativa bearish, agora não são nas máximas, todos os ativos quebram e fecham acima da mínima. Aqui é para ser abaixo da mínima, né? Não acima da mínima, abaixo da mínima. Então você tem a mínima aqui. E o que você quer ver na expectativa bearish é o preço romper abaixo dessa mínima.
quebrar essa mínima em todos os 3 ativos. Ok? Quando eles fazem isso, ou se você estiver olhando só 2 ativos, pode ser 2 também. Ele quebra aqui. Ele vai estar estabelecendo o bias bearish. E quando acontece esse candle de reversão aqui, então, que a gente espera isso aí acontecer mesmo, né? Ele romper essa rejeição aqui, tá vendo? Ou então, uma daily sequential SMT na máxima e o fechamento favorável. Então, agora você vai olhar para essa máxima e essa máxima. E você vai esperar um daily sequential SMT acontecer aqui. E um fechamento favorável para você poder operar para longe dessa máxima, para longe da sequência SMT que vai acontecer aqui. E é exatamente isso que é reestabilização. É bem simples, é um conceito bem tranquilo. Somente pode acontecer dessas duas formas, é só você aguardar essas duas coisas acontecerem. E a única parte difícil disso aqui é o que vem antes disso, que é você pegar o John Liquidity, você pegar a narrativa. Mas uma vez que você tem a narrativa, é questão justamente de você esperar aqui, segundo aquela analogia que eu falei no começo, né, do pote com água suja, esperar a sujeira se acumular no fundo para você poder ter clareza. Então, só esperando essas duas coisas acontecer e pronto, você vai ter reestabilização. Beleza? O exemplo que eu queria mostrar para vocês é em questão do EURUSD e do GBPUSD. Olha esse candle da segunda-feira, olha esse candle aqui da terça-feira. Olha aqui no EURUSD como que esse candle da terça-feira, ele além de formar uma SMT com essa mínima aqui no GBPUSD, ele ainda forma um candle de retração, um candle de reversão. Tendo como, né, como a gente tem basicamente o John Liquidity aqui embaixo, nessas mínimas, olha aqui para baixo a quantidade de low resistance que a gente tem também, podendo mirar para baixo. O que acontece é que esse candle aqui, ele não é favorável, o fechamento desse candle já não é favorável com o estabelecimento que a gente tem. A gente tem essa SMT, essa sequência SMT, a gente está trabalhando para longe dela. O GBPUSD, ele, além de ser uma, por mais que ele tenha essa reversão aqui, esse pavio, ele ainda assim é um candle de baixa, tudo mais que a gente pode até trabalhar bearish. Mas o EURUSD não, o EURUSD ele é bem diferente. Então, nesse ponto aí que a gente pode ficar meio enviesado para cima ou meio enviesado para baixo, só olhando para o fechamento do candle, mas o GBPUSD não concordou, tem SMT embaixo e tem SMT em cima. O que é que você faz nessa situação? Você aguarda por reestabilização. Espera pelo próximo candle. O que que esse próximo candle aqui ele pode fazer? Se a gente for dar essa movimentação de alta aqui no USD, quais são as únicas duas coisas que podem acontecer na questão da reestabilização? Ou a gente vai formar uma sequência SMT aqui, com essa mínima, ou a gente vai quebrar essa máxima. Simples assim. Agora, se isso aqui for da continuidade bearish, a gente tem um alvo aqui, esse alvo. Se isso for da continuidade bearish até lá, o que que vai acontecer? Ou ele vai romper essa mínima, ou ele vai formar a sequência SMT aqui em cima. Se ele formar essa sequência SMT aqui em cima, é de alta probabilidade. Mas se ele romper essa mínima também, desde que ele rompa nos dois. Mas a sequência SMT é um pouco mais de alta probabilidade porque ele está mais perto, né? É uma coisa mais fácil de fazer, já que o próximo candle ele vai abrir aqui e a máxima já está aqui, enquanto a máxima está longe lá onde é o SD. Se ele forma a sequência SMT aqui e fecha o próximo dia assim, concordando, perfeito, a gente pode considerar isso aí uma movimentação bearish, reestabilização. Passando aqui um candle, a gente vê que o preço ele acaba descendo. Eu queria passar um candle só, ele acabou passando dois. Vou botar aqui. Que ele não quer deixar, mas whatever. Você pode ver que esse aqui foi o candle. E o que que esse próximo dia aqui ele fez? Bom, ele tanto fez a sequência SMT aqui em cima, olha só, então ele fez as duas coisas. E esse candle aqui a gente não opera basicamente. Se eu descer lá no lower time frame, você vai ver que é um price action mais de baixa probabilidade. Onde o preço aí não faz um profile muito clean. Ele fica meio que perambulando por aí depois ele forma máxima, depois sweepa de novo, aí depois ele acaba descendo no final do dia. Mas esse aqui não é um candle bom. Então é bom a gente evitar isso aqui. Até porque a gente não tinha um John Liquidity clean. Agora, depois que ele faz essa reestabilização, ele faz essa sequência SMT. Na verdade, essa sequência SMT. E quebra a mínima. Ao mesmo tempo, ele faz as duas coisas, olha só. Então aqui no GPS dele quebra essa mínima. E aqui no EURUSD ele também quebra essa mínima.
confirmando isso aqui, né? Como uma máximazinha ali, interessante pra gente operar para longe, em direção ao strong liquidity, pronto, reestabilizou o preço. O price action, então, desse próximo candle aqui, ele é extremamente clean. Extremamente clean. Você pode ver, né? Deixa eu colocar até nos ativos aqui de futuros. Foi o que eu estava olhando, no 6E. E aqui o 6B. É o GBPUSD e o EURUSD nos futuros. Olha só essa formação extremamente clean. É o mesmo ativo, tá? Onde o preço ele abre, deixa essa liquidez aqui. Venha perfeitamente dentro dessa fair value gap. H4 que foi deixado no dia anterior. E já que o preço agora ele já está apontando para baixo, ele vem perfeitamente aqui colocar essa máxima do dia. Tá vendo? Perfeito. E aí ele vai embora. Esse tipo de cenário aqui é o tipo de cenário que você não precisa nem de sequência SMT, nem de SMT, nem de nada. Porque o mercado ele tá tão, mas tão alinhado, tão bonito, fazendo um profile tão certinho, um AMD, tá vendo? Tão perfeito, que você pode utilizar diretamente de Chain State Fluid aqui em cima. Você pode ver que aqui é o ponto exato onde você tem um Chain State Fluid. Você não tem aqui, você não tem aqui, você não tem aqui, você não tem aqui, nem aqui. Esse aqui é o primeiro e único Chain State Fluid do tempo fractal do H4, que é o M15. Olha só o quanto o preço desceu a partir daqui. Então isso é reestabilização. Se você não sabia disso, agora você está sabendo e utiliza nas suas operações. Então, eu vou finalizando essa aqui por aqui. E muito obrigado.